Olá, pessoal. Boa tarde. Se todos estiverem de acordo, podemos começar então, né? Para não perdermos tempo, né? Boa tarde a todos os presentes, nossos colegas apresentadores dessa sessão, né? O Carlos Aguiar, a Fernanda, que provavelmente chegará, né? O Adriano Fonseca, Alexandre Marino Costa, eu sou o Michel, né? Daqui do Brasil, São Paulo. E tenhamos aqui agora o início a essa sessão, né? Eu vou rapidamente ler aqui algumas instruções que já recebemos, mas vale reforçar, né? Enfim, nós temos no máximo 10, 12 minutos para cada um de nós apresentar, né, nosso trabalho, né? Se todos concordarem, podemos fazer questões, colocações, observações após todas as apresentações. O que vocês acham? Concordam? Sim, da minha parte Pode, acho que pode, sim. pode ser? Né? Então, Sim, quando claro. tiver assim, chegando em 11 minutos, 10 minutos, eu dou um toque para a pessoa, né? Enfim, deu 10 minutos, né? Só para ter ciência, para poder não ultrapassar demais aí, enfim, os 12 minutos, né? Enfim, deixa eu me ver aqui mais alguma instrução importante. Nós deveremos manter nossos microfones desligados, né? E também nossas câmeras. Ah, Poderemos compartilhar tela e após a apresentação retirarmos o compartilhamento, tá legal? Enfim, então vamos seguir com a apresentação, acho que o principal é isso. O primeiro de nós será o Carlos Aguiar, e o seu trabalho é intitulado Performance Financeira e Criação de Valor, a aplicação da Economic Value Added nas universidades públicas. Por favor, Carlos, o tempo é seu. Boa tarde a todos. Antes de mais, estava aqui agora a tentar compartilhar a tela. Acho que não se está a ver, pois não. Está aparecendo, já está aparecendo para a gente. Estamos vendo. Ok. Pronto. O meu nome é Carlos Aguiar, atualmente sou diretor de Serviço de Gestão Financeira da Universidade de Coimbra, em regime de substituição. Pronto, e tenho feito sempre a minha carreira na área financeira aqui dentro da UC. Venho apresentar um artigo o título Performance Financeira e Criação de Valor, a aplicação do Economic Value Added nas universidades públicas. Ok, este estudo nasce um pouco daquilo que tem sido a minha experiência também na área financeira, em que, por um lado, tanto os normativos legais que regem as universidades como os próprios planos estratégicos das universidades apontam para alguns princípios de gestão pública, como o New Public Management ou o Public Finance Management, em que estão subjacentes a valores como, por exemplo, a economia, eficiência e eficácia, o valor público, o value for money. O grande problema é que a medição do desempenho financeiro das universidades, neste momento, baseia-se predominantemente em indicadores baseados na contabilidade orçamental e em regime de caixa. O que quer isto dizer? Que o regime de caixa será basicamente como gerir uma conta bancária, pelo que um bom gestor seria aquele que conseguisse incrementar valor público e não aquele que, entre aspas, gera uma conta bancária. Por outro lado, os orçamentos também estão enviesados de algumas regras que nos colocam no processo orçamental, e muitas vezes também são encarados como uma autorização prévia para realizar despesas. E se normalmente eu tenho X para gastar, eu vou tentar gastar esse valor. O que muitas vezes também acontece, e principalmente nestas alturas de final do ano, é que muita da despesa que por vezes é feita encontra-se desprovida, se calhar, da sua eficiência e eficácia.
Com isto, levantam-se duas questões principais. A primeira, como medir o valor financeiro criado pelas decisões de gestão nas universidades e qual é que poderia ser ou os melhores indicadores para medir o desempenho financeiro. Neste sentido, procurou-se ver o que é que o setor empresarial utiliza para este fim, que se, por norma, se de acordo com a literatura, seria um indicador denominado Economic Value Added, e aqui o trabalho foi um pouco ver como é que se poderia adaptar este conceito ou redefini-lo para o setor público e para as universidades, e daí nasceu o University Economic Value Added. A sua aplicação às universidades públicas portuguesas começou pela definição do conceito. Então, o EVA poderia-se definir como uma medida ou um indicador de avaliação do desempenho económico e financeiro, que permite aferir o valor financeiro gerado para o detentor de capital público, neste caso é o Estado, em sentido lato, deduzido do custo de oportunidade de capital investido nas atividades desenvolvidas e pode ser aplicado na instituição no seu todo ou apenas em alguns segmentos de atividade específica. Por exemplo, poder só, uma vez que as universidades são instituições um pouco híbridas, têm uma componente de instituição pública e uma componente em que até atuam em mercado concorrencial, por exemplo, aplicar-se só à parte em que atua em mercado concorrencial. A nível de formulação, tem a mesma formulação do que o indicador de base, que seria o Economic Value Added, com algumas diferenças. A primeira, quanto ao custo do capital, enquanto o indicador utilizado nas instituições com fins lucrativos segue aquilo que é de base das teorias do custo de capital, nomeadamente o CAPM. Aqui defende-se que um bom indicador do custo do capital público seria a taxa de financiamento do Estado, neste caso, no caso português em específico, as obrigações do Tesouro para a maturidade que tiver em causa no estudo. Quanto aos resultados operacionais e ao capital investido, enquanto que no indicador empresarial, o EVA, sugere-se um conjunto de 120 potenciais ajustamentos às demonstrações financeiras para que se possa aferir o real valor económico. Aqui neste caso, entende-se que apenas 2 seriam materialmente relevantes no sistema de normalização contabilístico português. Quanto à interpretação do resultado, se o EVA fosse positivo, significaria que a universidade criou valor financeiro efetivo, na medida em que o seu desempenho operacional excede a remuneração dos capitais públicos investidos, portanto, gera-se ali um resultado excedentário. Se for igual a 0, significa que está numa posição de break-even, ou seja, que o investimento público foi realizado naquela universidade foi adequadamente compensado pelo custo de capital investido. E se for negativo, significa que não foi alcançado qualquer rendimento residual, porque os capitais públicos investidos não foram devidamente compensados. Então há uma destruição de valor financeiro em todas as perspectivas de gestão operacional, financeira e de investimento. Para este estudo, obteve-se uma amostra com várias universidades portuguesas, que para o período temporal de 2013 a 2017, e foram utilizados apenas dados que estavam disponíveis ao público. Uma primeira parte do estudo consistiu em aplicar o conceito do EVA e calcular qual seria o valor que tivesse sido criado para as universidades, e verificou-se que a média anual do EVA é negativa. Portanto, há um padrão de destruição de valor financeiro nas universidades portuguesas,
Contudo, elas são eficientes do ponto de vista operacional, porque a média dos resultados operacionais é positiva. Contudo, a típica universidade pública portuguesa não é capaz de gerar resultados suficientes para compensar o custo de capital público investido. O que nos leva a deduzir que, uma vez que face à regulamentação legal e orçamental que existe, as universidades estão focadas na obtenção de resultados orçamentais ou de tesouraria, pelo que não há uma avaliação do impacto do custo de capital e nem sequer ele é tão pouco avaliado nas suas decisões de investimento. Portanto, poderá-se concluir que não há genuinamente uma dimensão ou estratégia de criação de valor financeiro. O que também nos leva a perguntar se por acaso deveria haver ou se porventura poderia-se estabelecer um nível mínimo de eficiência financeira para o desempenho das universidades. Na segunda parte do estudo, tentou-se perceber quais é que poderiam ser os principais indutores de criação de valor financeiro. Para o efeito, foi compilado um conjunto de indicadores, também com base na informação que foi possível obter publicamente, para avaliar quais poderiam ser os melhores drivers para a criação de valor nas universidades. Obtidos os valores, procedeu-se ainda a uma segmentação da amostra em dois grupos, um superior e um inferior, onde foi calculado o EVA médio para cada um destes segmentos em cada ano e para cada variável. Dos resultados, quanto à correlação que foi feita, verificamos que as universidades do segmento inferior em cada indicador tendem a gerar um maior EVA do que as universidades do segmento superior e que há também uma tendência de divergência ao longo do horizonte do estudo entre cada um destes segmentos. Portanto, o que poderá-se, em parte, concluir que a dimensão ou a escala das universidades não constitui um fator determinante para a criação do valor financeiro, ou seja, quanto maior fosse o valor em cada um dos indicadores, menor valor elas tinham associado. Também se procurou verificar esta relação entre as universidades em regime fundacional e entre as universidades em regime de direito público, onde aqui, apesar de não diferir significativamente entre os dois regimes, as universidades em regime público tendem a apresentar ligeiramente mais valor do que as universidades no regime fundacional. Por fim, as grandes limitações. Sim? É só para alertar, já decorreram 11 minutos, ok? Ok. Pronto, por fim, as grandes limitações deste estudo foi a escassez de informação disponível, que resultou numa amostra não balanceada e limitada ali no tempo. Pronto, por fim, só para concluir, verificamos que o conceito inicial do Economic Value Added poderia ser adaptado às instituições de ensino superior públicas, como podendo contribuir para o reforço da sua accountability, para uma maior transparência, para a responsabilização financeira, ou até para um sistema de diferenciação positiva nos processos de distribuição orçamentais internos. E com isto termino e agradeço a todos. Obrigado. Nós agradecemos a participação e a apresentação do Carlos Aguiar, assunto que teremos a oportunidade de comentar um pouco mais no final. Muito obrigado, Carlos, por sua apresentação. Bom, acredito que eu seja o próximo, deixe-me ver aqui, na ordem, isso mesmo, né? Então já vou me preparar aqui. Tá.
Estão a ver o slide? Eu acho que está. Sim, sim. Está. Ok. Beleza. Bom, deixa eu controlar o tempo também. Só um instante. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Michel, juntamente com o Fábio Lipe Silva, Adriane Folini, nós escrevemos o trabalho, né? Educação Profissional Tecnológica em Foco, proposta de produção técnica em apoio à gestão da extensão. Nós somos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, onde, atualmente, sou docente do programa de mestrado profissional em Gestão e Educação da Educação Profissional, e o Fábio e o Adriane são os meus atuais orientantes. Né? Bom, então, assim, primeiro nós partimos de um reconhecimento, né, da própria relevância da educação de nível superior, né? Tanto do ponto de vista da produção científico-tecnológica, da difusão do conhecimento, enfim. E dentro desse contexto, há que se reconhecer também, de certa maneira, a centralidade do papel da responsabilidade social da educação superior, também conhecido como responsabilidade social universitária, né, assim como da extensão. Né? No caso brasileiro, né, há uma série de aspectos, né, enfim, de leis, normativas, decretos, portarias, resoluções, decretos, pareceres, enfim, né, que, de certa maneira, aludem, né, à extensão, que é o nosso grande foco aqui neste trabalho. Né? Para vocês terem uma ideia, a própria palavra extensão é mencionada explicitamente na Carta Magna do país, ou seja, na Constituição Federal de 1988. Né? E em vários outros documentos, leis, enfim, instrumentos intraconstitucionais. Né? São vários, então não vale a pena falar de todos aqui, evidentemente. Né? Ora, do ponto de vista da produção científica sobre extensão, né, nós encontramos evidência do crescimento do interesse acadêmico sobre o tema, no contexto universitário brasileiro, que é o nosso foco nesse momento. Né? Então, nós temos percebido que, ano a ano, né, pelo menos aí nos últimos 10 anos, tem crescido bastante, né, a quantidade de publicações sobre o tema no Brasil. Né? Também, nós temos que admitir aqui que, ao mesmo tempo que essa literatura tem sido produzida, tem se dado mais foco nas universidades, sejam elas públicas ou privadas, né? E com muito menos interesse e intensidade, né, em instituições de ensino superior que se dedicam especificamente à educação profissional de nível tecnológico. Né? Então, dentro desse debate acadêmico, a participação, né, desse tipo de instituição de ensino, que seria similarmente os Institutos Politécnicos de Portugal, por exemplo, né? No caso do Brasil, é bem menos presente nesse debate. Enfim, portanto, nós procuramos fazer uma exposição lógica, reflexiva e argumentativa a partir de uma experiência muito imediata, né? De orientações, né, que eu tenho feito junto ao programa de mestrado de educação profissional, né, a partir de possibilidade de pesquisa em sua função aplicada, especialmente, nesse momento, voltadas à gestão da extensão no âmbito da educação profissional de nível tecnológico. Né? Então, nosso objetivo nesse trabalho foi discutir um pouco sobre uma proposta de pesquisa aplicada, que nós chamamos aqui de produção técnica em organizações, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de capacidades organizacionais voltadas à gestão da extensão, tendo por foco instituições de ensino superior que se dedicam à educação profissional de nível tecnológico no estado de São Paulo, Brasil. Enfim, tem os nossos referenciais, né? Nós estamos a trabalhar aqui no contexto da educação profissional de nível tecnológico. Né? Sabemos que a educação profissional ela se faz, né, na interface, na articulação entre a dimensão do trabalho, da profissão e da escolarização. Né? No caso brasileiro, mas não exclusivamente, na verdade, né, nós temos principais 3 níveis elementares, né, que nós podemos chamar de principais da educação profissional, né,
a educação profissional de nível básico, que a nossa instituição também oferece, que tem a ver mais com a requalificação, a qualificação de jovens e adultos em geral e a própria formação continuada, né? Tem também a educação profissional de nível técnico, que é ligada ao ensino médio, com vista da formação de técnicos em várias áreas de atuação. E, finalmente, a educação profissional de nível tecnológico, né, que é ligada ao ensino superior, com vistas à formação de tecnólogos em diversos eixos tecnológicos. Há que se reconhecer também que a educação profissional também se faz no âmbito da pós-graduação. Tanto é que no Brasil nós temos mestrados profissionais e doutorados também profissionais mais recentemente. Tá? Enfim. Então, no âmbito da educação profissional de nível tecnológico especificamente, né, são oferecidos nessas instituições o que se chama de cursos superiores de tecnologia, né, e que visam, portanto, a formação de um profissional que tem o título de tecnólogo. Né? Apenas sinteticamente, só para esclarecer um pouco isso. Tá? Há uma série de questões, conceituações do que seja um curso superior de tecnologia, no texto fica mais detalhado isso, não vale a pena ler aqui agora, né? Do que seja a compreensão do que seja o próprio tecnólogo, ok? Mas, de modo geral, os cursos superiores de tecnologia e o tecnólogo, nós admitimos, então, que esses primeiros, os cursos, né, eles são cursos de graduação com características especiais, portanto, distintos do bacharelado, mais tradicional, e mesmo das licenciaturas. Né? Mas nem por isso eles deixam de ser considerados um tipo, né, de graduação no âmbito da educação profissional. Bom, vamos adiante. No que tange a questão da extensão, especificamente, né, no Brasil, desde há algum tempo, tem havido um processo mais intensificado de institucionalização da extensão nas instituições de ensino superior brasileiras. Né? Doravante agora, IES, tá? Mais fácil falar, né? Mais rápido. Enfim, então, nós entendemos também, pelo fato da educação profissional de nível tecnológico, né, ser considerada, e no nosso país e em vários outros países também, né, uma formação de nível superior, a extensão faz parte também de uma das missões, né, das instituições de ensino superior, inclusive voltada para a educação profissional de nível tecnológico. Portanto, estamos dentro desse contexto e temos, portanto, que realizar a extensão atrelada à pesquisa e ao ensino. Bom, mas como o nosso foco está em buscar resolver problemas práticos de gestão, né, ou pelo menos dar bons encaminhamentos a soluções de problemas práticos, né, de gestão, com foco na extensão, na gestão da extensão, nós estamos aqui trazer uma proposta de como fazer pesquisa aplicada, né, e, consequentemente, respectivamente, elaborar o que se chama também de relato tecnológico, ou também conhecido como artigo tecnológico, como uma decorrência dessa prática. Basicamente, as produções técnicas e organizações é um tipo de pesquisa que privilegia o conhecimento prescritivo, é aquela que vai dizer, que vai recomendar o que se fazer para resolver um determinado problema prático, seja ele imediato ou não. Né? Também são produções que são voltadas à solução de problemas de forma prática, porém fundamentadas em disciplinas aplicadas. E, finalmente, desenvolvem conhecimento sobre o que é relevante para solucionar problemas em seu campo de pesquisa. Né? Eu peço só um pouco da colaboração, porque eu estou controlando o meu próprio tempo, mas se alguém também puder me ajudar, eu agradeço, se for possível. Tá? Mas, enfim, tenho ainda 4 minutos, com mais um de tolerância, 3 minutos com um de tolerância. E sobre o relato tecnológico, que seria uma repercussão dessa produção técnica? É um tipo de documento, um tipo de artigo, né, um tanto diferente dos artigos científicos que nós comumente conhecemos. Tá? Porém, ele expressa, né, de forma mais sintética aquele conhecimento que foi produzido a partir da pesquisa aplicada ou da produção técnica em uma determinada organização. E pode ser, inclusive, né, ora, nesse momento, nós estamos a olhar a gestão da extensão, mas pode ser envolver aspectos de gestão financeira, gestão operacional, gestão de recursos humanos, gestão da tecnologia, enfim, diversos aspectos que envolvem a gestão, e não somente a gestão. Mas, enfim, o artigo tecnológico prioriza a descrição do aprendizado no formato de resultados práticos, tendo por origem experiências vivenciadas nas organizações.
é uma forma de socializar o conhecimento simbolizado por práticas e difunde resultados de uma intervenção administrativa, técnica ou gerencial numa organização, realizada com critérios metodológicos e com apoio de referencial teórico da área. Né? Aqui nós temos uma lógica que é utilizada, não é a única possível, mas é uma que nós estamos a utilizar, né, para realizar as produções técnicas ou as pesquisas aplicadas, que é a lógica SIMO, contextos, intervenção, mecanismos adotados e resultados obtidos. Aqui tem um significado resumido de cada uma dessas dimensões dessa lógica, tá legal? A situação, problema no contexto, o tipo de intervenção proposta na intervenção e assim sucessivamente. Bom, aqui tem uma estrutura possível, não é a única, mas todas são muito parecidas, né, para um artigo tecnológico. Notem, a estrutura difere um pouco de uma estrutura de um artigo científico que nós conhecemos mais facilmente. Né? Tem uma introdução, um contexto de realidade investigada, o diagnóstico da situação-problema e ou oportunidade, análise, oportunidade ou inovação, análise da situação-problema e propostas de inovação, intervenção, recomendação, conclusões e contribuição tecnológica social. Aqui é o exemplo de duas situações-problema, para uma instituição X e para uma instituição Y. Na verdade, são problemas reais, né? Que nós vamos, portanto, a partir da lógica SIMO, buscar, e de um certo design de pesquisa, buscar tentar resolver. Né? Faltam 48 segundos, vou tentar ser um pouco mais rápido. Então, assim, vou ler o Y, que é mais curto. Verificou-se, na instituição Y, que no sistema educacional há uma lacuna do ponto de vista de uma política institucional de extensão, ou seja, a ausência de um sistema de informação da extensão. Instrumento este que é tido como fundamental à qualidade da informação referente a essa prática acadêmica. Portanto, se esse é o problema, não tem um sistema de informação, a solução mais lógica é a construção desse sistema, que vai implicar numa série de análises de processos, documentos, de critérios, né, que deverão ser definidos, né, de requisitos para a criação desse sistema e a sua operacionalização. Enfim, é apenas um problema, vocês poderão ver no texto outro tipo de problema também. Considerações finais. Eu tenho um minuto de tolerância de acordo com o que está aqui. Processo, então, assim, é um processo de produção de conhecimento por meio de produção técnica, que nós estamos fazendo aqui, né? Ela possui algumas características fundamentais, né? A principal delas tem a ver com a questão de estar ligada mais à prática, resolução de problemas. Nós argumentamos aqui que a produção técnica ela pode vir a ser um meio à resolução de problemas, né? Sejam eles práticos, né? Sejam eles imediatos ou não, e também se vê aqui, no artigo tecnológico, uma forma não só de disseminar o conhecimento produzido do ponto de vista acadêmico, mas também em comunidades de prática, profissionais, ou seja, os gestores das instituições, né? Porque é um tipo de artigo que é uma leitura um pouco mais rápida, né? Portanto, é mais atraente nesse ponto de vista. E também é uma oportunidade de aprendizado organizacional. Enfim, aqui temos que o artigo, portanto, o nosso artigo aqui, né, esse trabalho, contribui à disseminação da produção técnica e do relato tecnológico como uma forma de realizar investigações em sua função aplicada no campo de gestão e avaliação da educação profissional, mas não só na educação profissional, né? Pode ser em qualquer instituição de ensino, né? Inclusive não necessariamente só superior, né? A abordagem de investigação, ora proposta, pode vir a contribuir de modo pragmático para o avanço da institucionalização da extensão em instituições de ensino superior desse tipo de educação. Enfim, agradeço, eu tempo já foi. Muito obrigado. Aqui os nossos contatos, depois podemos compartilhar também. Bom, opa, preciso agora não mais compartilhar a tela. Vamos ver como eu faço isso. Stop share. Ok. O próximo a apresentar será a Fernanda. A Fernanda já está presente? Ou alguém que escreveu com ela? Deixa eu ver se alguém escreveu com a Fernanda. Ah, não, a Fernanda está sozinha. A Fernanda... Não, então eu acho que podemos passar para o Adriano. Adriano está aí? Não. Alexandre, acredito que seja você agora. Tudo bem? Ok.
Então, o próximo será o Alexandre Marino Costa, com o título Modelo Baldrige, aplicado à gestão universitária. O tempo é seu. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, professor Michel, professor Carlos. Eu sou Alexandre Marino Costa, vou apresentar o artigo. Peço um minutinho de atenção só para compartilhar a tela. Consulto se vocês estão acompanhando. Sim, estamos vendo, sem problema, Alexandre. Bem, iniciando então, o artigo aqui apresentado trata sobre o modelo Baldrige aplicado à gestão universitária. Esse artigo é um ensaio teórico que foi elaborado pela Luísa Carandi Matos, doutoranda do curso de pós-graduação em administração, por mim, Alexandre Marino Costa, que sou seu orientador, e pelo professor Leonardo Fleck, que é coordenador do programa de mestrado profissional em administração universitária. Então, esse artigo está na temática de gestão, liderança, governo e qualidade, e com isso eu tenho o prazer aqui de apresentar. Então, o objetivo da pesquisa, ele traz na sua introdução um contexto que é muito claro para todos nós, né? A transformação, né? Ou seja, o mundo passando por mudanças em razão da pandemia, ressalta a importância de um bom planejamento para o desempenho eficiente das organizações. Nessa discussão, a gente entende que toda organização precisa, de fato, de um bom planejamento. E, com um olhar específico nas instituições de ensino, nós podemos entender que as universidades, centros universitários, faculdades, dentre os diversos modelos de organização, são, sim, organizações importantes, organizações complexas e que precisam ser bem gerenciadas. Então, nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi de identificar e analisar as aplicações internacionais no método Baldrige em universidades. A justificativa da pesquisa, dentro da justificativa teórica, está na possibilidade de ampliar a lente teórica do uso do modelo Baldrige para além das empresas e verificar possibilidades de ampliação na teoria em gestão universitária. No aspecto prático, como justificativa, tem-se que o resultado deste estudo pode permitir que as universidades utilizem o modelo Baldrige para enfrentar esse momento de crise como o da atual coronavírus e conhecer mais profundamente seu modo de gestão. Bem, passando para a revisão da literatura, e aí nós temos que falar do modelo, né? O modelo foi criado em 1987 pelo prêmio Malcolm Baldrige, tem a finalidade de apoiar as empresas nos Estados Unidos a se tornarem mais competitivas globalmente por meio da qualidade. Então, vários programas de qualidade estabelecem uma série de orientações para que se possam ter organizações mais bem administradas, né? Então, esse modelo é fruto, de fato, do prêmio desde 1957, com origem nos Estados Unidos. O modelo é baseado em 7 critérios de excelência. Né? Quais são esses critérios? Primeiro, liderança. Segundo, planejamento estratégico. Terceiro, foco no cliente. Quarto, mediação e análise de gestão de conhecimento. Quinto, foco na força de trabalho. Sexto, gerenciamento de processos. E o sétimo, resultados. Então, esses critérios, eles não atuam isoladamente, mas sim a sinergia entre eles é fundamental para garantir o sucesso do modelo. O modelo tem sido amplamente utilizado como modelo de referência para a gestão da qualidade, visando coordenar e integrar as principais práticas organizacionais, a fim de melhorar os resultados e aumentar a competitividade. O artigo, então, ele se utilizou
do estado da arte internacional do método aplicado às universidades, trabalhou com uma revisão bibliométrica, com artigos completos nas áreas de administração e educação, artigos na base Scopus ou na Web of Science, no período de 2011 a 2020. Buscou-se por artigos que continham a palavra Baldrige no título, somando as duas bases pesquisadas, o resultado foi de 37 artigos. Após a leitura na íntegra desses artigos, foram retirados os artigos que não tinham total aderência a essa pesquisa. Então, dos 37, nós tivemos 21 artigos como objeto de estudo. Dentre a origem desses artigos, nós temos a grande maioria artigos publicados nos Estados Unidos, e outros artigos em países como Arábia Saudita, Brasil, Canadá, China, Indonésia, Irã e Malásia. Dos 21 artigos da amostra, muitos tiveram uma abordagem teórica. Dentre aqueles que relacionaram o método com organizações específicas, 4 artigos abordaram a aplicação do método em universidades. Seus objetivos são demonstrados a seguir. Então, nós temos esses 4 artigos que trazem o ambiente de estudo numa organização universitária, e esses 4 artigos nos trazem as reflexões e contribuições do modelo para a boa gestão dessas instituições. Notem que o artigo mais atual é um artigo elaborado tendo como base um estudo na Arábia Saudita. Então, o primeiro artigo, ele tem como objetivo geral medir as capacidades e a disponibilidade das universidades sauditas para que os graduados qualificados alcancem a visão saudita de 2030, para superar a lacuna entre a situação da universidade e a meta nacional. O segundo artigo, mais atual, ele tem como objetivo geral apresentar um modelo de excelência de ensino superior baseado nos critérios da estrutura do modelo de Baldrige, para capturar as melhores práticas de outras organizações, concentrando-as nas dimensões específicas de avaliação e melhoria mais comum do ensino superior. O terceiro artigo, mais atual, ele tem como objetivo analisar os antecedentes da efetividade da gestão educacional em 7 unidades de uma instituição de ensino superior, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. E o quarto artigo, ele tem como objetivo propor o alinhamento dos recursos de tecnologia da informação de uma instituição educacional com critérios de resultados do tipo Balance Scorecard com o modelo de Malcolm Bright. Esses 4 artigos, eles tiveram como método de pesquisa, o primeiro, o método quantitativo, onde se buscou uma análise estatística aplicada pelo SPSS, através do qual foi examinado o modelo de relação proposto entre prontidão e desempenho. E, além disso, o estudo incluiu medir seu impacto no apoio ao papel da universidade, na qualificação e preparação de graduados universitários capazes de alcançar os itens da Visão Saudita de 2030. O segundo artigo foi um método qualitativo, um estudo de caso. O terceiro artigo, um método quantitativo, modelagem de equações estruturais. E o quarto artigo, um ensaio teórico. É possível também identificar, dentro desse conjunto de artigos que foram pesquisados, os artigos com maior número de citações. Então, o artigo publicado em 2016 por Dalinunt, ele com o título The Application of Performance Measurement System Model Using Malcolm Baldrige Model to Support Civil State Powers Law, publicado na Indonésia, ele já tem 83 citações, representando um artigo de referência para outras publicações. E outros 2 artigos também, o segundo com 22 e o terceiro com 20 citações. Discussão e análise dos resultados. Bem,
Observando os artigos que foram analisados, a gente identifica que, dentre os 7 critérios do modelo, o critério liderança é apontado como principal critério para o sucesso da gestão das organizações. É possível também observar que há uma tendência na melhoria constante dos setores sem fins lucrativos nas pontuações da avaliação pelo modelo. Em contrapartida, há um declínio na indústria. Considerações finais. Esta revisão sistemática propôs a realização de uma análise da produção acadêmica internacional com o objetivo de identificar e analisar as aplicações internacionais do método Baldrige. Apesar de ter surgido na década de 80, o modelo apresenta-se como um campo ainda a ser explorado pela academia. Poucos trabalhos aplicaram o método em universidades mundo afora. Nos Estados Unidos, país onde surgiu esse método de medição da qualidade, é a nação que mais pesquisa sobre o tema. Entretanto, é crescente o interesse da academia, visto a diversidade de países que pesquisaram sobre, conforme a amostra da pesquisa. Embora o método surgiu para essas empresas privadas, é demonstrado o interesse crescente da aplicação desse método em organizações sem fins lucrativos e instituições de ensino. Por exemplo, a aplicação do método em instituições públicas brasileiras é uma lacuna a ser pesquisada em futuros trabalhos. Agradeço, convido a todos para que possam ler o artigo. Aqui estão os e-mails dos autores e a gente fica à disposição aqui para nossas discussões. Obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre, pela sua apresentação, né? E fica interesse em todos nós também. Muito obrigado a você e todos os autores. Só para saber, sabemos aqui, será que a Fernanda já chegou? Fernanda Santos. E tem o Adriano Fonseca. Deixa eu ver se o Adriano está sozinho. Não, tem vários autores junto com o Adriano. Tem algum autor, se o Adriano não estiver, o Adriano Fonseca, tem algum coautor aqui que possa apresentar? Temos 2 trabalhos que não foram apresentados ainda, né? O da Fernanda, a importância da infraestrutura organizacional das universidades públicas brasileiras, e do Adriano, coautor, padrões e processos gerenciais associados à gestão compartilhada com ferramentas essenciais para a alavancagem do crescimento orgânico. Não? Não estão aí? Bom, acredito que sejam só esses, né? Então, tivemos aqui a apresentar o Carlos Aguiar, eu e o Alexandre. Podemos abrir para discutir. Né? Temos um tempo ainda, né? Para discutirmos um pouco sobre o assunto. Então, está aberto entre nós, entre as pessoas que nos acompanharam também. Né? Fiquem à vontade para colocarem as questões no chat, ou no chat, se preferirem, ou, no caso, é assim, é a única forma de nos comunicar. Né? E como tem um pouco mais de tempo, né? Se quiser, talvez, Alexandre ou Carlos, né? Ou até mesmo eu, né? Enfim, ressaltar algum aspecto, né? Devido à pressão do tempo, né? A limitação do tempo na apresentação, algum aspecto que gostaria de ressaltar, reforçar da sua apresentação que não foi possível fazer na hora? Vocês podem abrir, se quiser, abrir aí o microfone e a câmera, se quiserem. O Carlos. Ok. Legal, que bom. Bom, eu tenho duas perguntas, talvez, né? Não sei se estão tão bem formuladas, né? Por não ser até profundo conhecedor dos aspectos que vocês trouxeram, seja do ponto de vista da gestão financeira, ou mesmo aqui de um método de medição de qualidade, né? Mas foi possível, pela apresentação, observar aplicações na prática, né?
no seu caso, né, Carlos, me parece que que você fez pesquisa em cima de instituições que aplicaram, né, o EVA, digamos assim, né, University Economic Value Added. Né? No caso do Alexandre Marino, ele fez uma pesquisa bibliométrica em cima de artigos que publicaram sobre o tema. Né? Então, assim, não teve nenhuma pesquisa empírica em cima do ponto de vista de, olha, vou ver o que aconteceu numa organização XYZ no Brasil, por exemplo. Né? Enfim. Mas seria muito interessante ver o que acontece, né, Alexandre? Né? Num caso brasileiro, se houver um caso brasileiro. Né? Mas, enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Quer dizer, primeiro para o Carlos. Né? O Carlos, a partir do estudo que você fez, né, como você enxerga, quais seriam as principais implicações à gestão das instituições de ensino superior a partir da aplicação do UEVA? Sim, acho que, a meu ver, poderia haver um reforço do controle da despesa das universidades, por exemplo, responsabilizando quem toma essas decisões, porque se está a gastar em algo que não vai trazer um retorno, ou seja, também não iria criar valor financeiro, e poderia ter uma componente também de, basicamente, uma forma de atribuição de prémios de desempenho, que a quem tivesse um melhor desempenho poderia ser atribuído um orçamento suplementar. Pronto, embora isto também pudesse ter um efeito nefasto, ao atribuir um orçamento suplementar, poderia acabar por ir gastar mais, mas depende no que é que eu fosse gastar essa verba. Pronto, mas também poderia haver essa componente e tentar-se aumentar a eficiência quanto aos gastos que são feitos. Não, muito, muito interessante que você trouxe, né? Quer dizer, sem dúvida, haverá de existir aspectos positivos do ponto de vista da eficiência e eficácia da gestão financeira, né? Do recurso financeiro da instituição, que nós sabemos é cada vez mais difícil, mais escasso, mais disputado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi bem, há esse risco de haver direcionamentos desse recurso a priorizar situações que trarão ou que possam trazer maior ganho, né, institucional. E a gente sabe que, sobretudo quando se trata de instituições públicas, né, devemos zelar, né, evidentemente, administrar com princípios de eficiência e eficácia qualquer recurso, inclusive financeiro, mas ao mesmo tempo, uma instituição pública ela não existe para dar lucro, né, exatamente, né, dentro de uma lógica exatamente igual à lógica privada, né, ou não pública. Mas, evidentemente, pode haver um risco de priorizar determinados tipos de atividades dentro da universidade ou da instituição de ensino superior em detrimento de outros, a partir de uma lógica, se eu entendi bem, de uma lógica não pública, né? Ou uma lógica eminentemente privada, como se fosse uma empresa privada. Né? Não sei, eu acho, né? É uma coisa a se pensar, realmente. Né? Esta questão é assim, sim, não estamos aqui para fazer lucro, mas também não devemos estar para fazer prejuízo, porque senão ao longo de algum tempo podemos ficar insolventes. Portanto, é encontrar o equilíbrio. Por outro lado, às vezes também compreendo que, como instituição pública, que prestamos um serviço público, podemos ter que fazer investimentos que à partida sabemos que não vão ser rentáveis. Portanto, isso também faz parte do serviço público. E aqui, se calhar não era tanto dizer que, ok, criamos valor financeiro ou criamos lucro, mas poderia-se, por exemplo, estipular aquilo que poderia ser um break-even aceitável, mesmo não criando valor, que é que poderia ser aceitável a nível de eficiência. Perfeito. Até porque, de repente, né, algumas atividades que, de repente, podem gerar valor, esses valores gerados ali, evidentemente, pode ser feito dentro de uma política de
né, de fluxo do recurso financeiro para atividades que não vão gerar valor, mas que são essenciais e têm um caráter eminentemente público, né? Sim, sim. Portanto, daí poder só aplicar às vezes a certos segmentos e a outros não. Sim. Sim. Perfeito. Obrigado, Carlos. Nada, obrigado. E, Alexandre, eu fiz uma pergunta aqui também, não sei se, enfim, se é uma solução importante assim, mas estudaram em cima dos principais artigos lá, né, daqueles principais artigos, e, claro, aprofundaram-se um pouco mais sobre a literatura voltada ao método em si, né? Então, dito isso, quais aspectos, critérios, apesar que você mostrou isso claramente no final, né, mas pudéssemos talvez reforçar um pouco mais, quais aspectos ou critérios desse método seriam mais relevantes ou sensíveis diante de um contexto tão incerto e instável como o da pandemia do Covid-19, por exemplo. Né? Não exclusivamente esse contexto, mas é que ele está aqui a nos desafiar. Né? Então, me pareceu que, independentemente desse contexto, apareceu lá nas considerações finais liderança, o principal critério. Né? Como a liderança, então, né, se é possível já responder isso neste momento, né? Como esse critério ou esse aspecto, né, pode ser relevante a partir dessa concepção desse método, né, dentro de um contexto como esse, por exemplo. É possível, na literatura que vocês verificaram, é possível dizer alguma coisa a respeito? Pois é, eu agradeço a pergunta. Eu acho que a gente pode começar uma reflexão, quem sabe até pensar em novas pesquisas, né? Mas é importante que a gente parta do princípio, como você colocou, da pandemia, né? Quando nós trabalhamos com ciência, buscamos as evidências daquilo que nós já temos, já passamos, né? E qual foi a última pandemia mundial que a gente pode identificar, né? Quem sabe a gripe espanhola? O que a gente tem de produção em relação àquela época, né? Muito pouco acesso, né? Se tivéssemos aqui condições de fazer um comparativo, até mesmo trabalhar com uma perspectiva de prospecção, né? Nós teríamos aqui, quem sabe, já alguns achados, alguns indicativos de algumas ações que poderíamos pesquisar ou até mesmo praticá-las, né? Nesse momento. O que acontece hoje é que nós, de fato, não temos uma métrica que possa nos dar segurança daquilo que é o impacto gerado por uma pandemia numa organização, seja um impacto nos resultados, seja um impacto nas pessoas que fazem parte daquela organização. Bem, pois bem, o que a gente pode pensar nesse momento quando a gente fala sobre a gestão, né? A gente pode pensar que organizações mais bem geridas, mais bem administradas, elas vão conseguir passar melhor por um momento de pandemia. E para que essas organizações estejam bem geridas, elas podem, em tese, buscar modelos de qualidade, né? Modelos que possam reforçar a sua finalidade, a sua missão, a sua visão, ou seja, os componentes estratégicos, né, da sua organização. Então, o modelo vem com uma proposta interessante, né? É um modelo recente, é um modelo que de certa forma, idealizado nos Estados Unidos, né, e que serve como um programa nacional de qualidade, né? Ou seja, ele reconhece as organizações que trabalham com essa perspectiva nos 7 critérios aqui estabelecidos, né? A gente observa nas pesquisas que foram feitas, né, nesses artigos que foram selecionados, que a liderança é um componente majoritário, né? Ou seja, ele está presente com mais evidência, né? Por quê? Quem sabe, de repente, porque o foco está na gestão de pessoas, o foco está na gestão dos recursos humanos, né? É claro que quando a gente busca um entendimento em situações conflituosas ou situações que nós temos, por exemplo, né, situações de sucesso ou de fracasso da organização no seu entorno, né? A gente tem um olhar muito mais racional, né? A gente tem um olhar racional no momento de crise, né? Ou seja, uma organização, né, como colocado pelo professor Carlos, né, onde busca resultados, onde se busca uma forma de medir, né, a sua performance,
se dá mediante uma análise racional, né? E em momentos de crise a gente tem que buscar a racionalidade. Agora, para que a gente possa sair dela em condições competitivas, aí sim, né, a gente trabalha com um composto, né, com um conjunto, e aí não só o racional, mas também aquilo que traz, né, a vantagem competitiva do emocional das pessoas, né, e por isso a liderança, eu entendo, é um aspecto importante que está evidenciado na pesquisa. Ao tentar, essa pergunta eu havia feito antes de você terminar, né? Aí você veio com as constelações e apareceu lá a liderança. Mas foi uma coisa meio que intuitiva da minha parte, né? E me fez lembrar de um construto, né, que pode ser interessante para estudos futuros, ou Alexandre, tanto o seu estudo futuro quanto dos seus coautores, né? Que é o conceito de capacidade dinâmica, né? Um conceito não é novo, né? Dentro da literatura de administração estratégica, e que ele está associado, esse construto de capacidade dinâmica, diferentemente das capacidades operacionais, né, que estariam mais associadas às funções mais imediatas. As capacidades dinâmicas estão associadas, sobretudo, à qualidade da liderança, principalmente de alto e médio escalão das organizações, né? E que se associa, portanto, principalmente a situações nas quais as organizações se veem mais ou menos, portanto, capazes, a depender dessas capacidades dinâmicas, de responderem mais rapidamente e eficazmente, né, às contingências que se colocam diante delas, né? E essas capacidades dinâmicas se baseiam praticamente em 3 capitais, digamos assim, né? No capital humano daquela organização, ligada a essa liderança, capital cognitivo e o capital social, tanto interno quanto externo. E aí, por isso que eu estou falando, liderança, acho que dialoga com esse construto de capacidade dinâmica. Essa capacidade dinâmica é um construto que dialoga com a capacidade de resposta, né? De resposta a situações que demandam essa resposta rápida, né? Das organizações, né? E como você falou, né? Você usou um outro termo, né? Pela nossa observação, né? Mais imediata, digamos assim, né? Aquelas organizações que eram melhor gerenciadas, digamos assim, né? Talvez elas tenham respondido melhor a essa situação que sossegou a todos, né? No mundo todo, né? Será que, né? Então, isso não tem também a ver com a própria qualidade dessa liderança ou das suas capacidades dinâmicas gerenciais, né? Enfim, eu acho que é muito interessante se pudéssemos ter também um estudo, né? De caso que fosse, ou de múltiplos casos, né? Com organizações brasileiras também a partir da aplicação do método de medição de qualidade da audit, né? Você não acha que seria interessante, né? Interessante, né? Vocês estão pensando em Ótimo. fazer alguma coisa nesse sentido? Não, legal, eu vou até levar para o grupo de pesquisa, né, essas contribuições, né, eu acho que a capacidade dinâmica é um aspecto interessante que pode trazer, né, uma discussão bem mais qualificada, né. Mas eu tenho o mesmo entendimento que o seu, né, eu creio que de fato, né, nesse momento que vivemos, né, é importante que se tenha organizações bem administradas para que elas possam superar, claro, a dificuldade, né, que encontra, né, dependendo do tipo de negócio, a gente observa que algumas têm mais oportunidades do que outras, né, mas com certeza os aspectos desafiadores que a pandemia impõe fazem com que as organizações precisam ser repensadas, né. Obrigado, Alexandre. Olha, então deixa eu puxar a sardinha. Não sei se falam isso em Portugal, Carlos. Deixa eu puxar a sardinha um pouco para o meu trabalho agora. Vocês dizem isso aí? Sim, sim. Então acho que aprendemos com vocês. Bom, vou puxar um pouco a sardinha para o meu trabalho, né? O meu trabalho, as pesquisas aplicadas ou produções técnicas que eu estou a orientar agora, né? Elas estão em andamento numa fase muito inicial, né? Mas na área de educação, eu tenho percebido que esse tipo de artigo tecnológico ele não é comum
como é comum, como você deve bem saber, Alexandre, aqui no Brasil, né, na área de administração, por exemplo. Né? Nós temos, por exemplo, algumas revistas importantes no Brasil que têm uma seção para artigo tecnológico. Nós temos no SEMEAD, na FEA USP, né, que está para acontecer, inclusive, proximamente, ainda esse mês, nós temos lá uma área chamada de área tecnológica, que tem vários temas de interesse, né, desde finanças, tecnologia da informação, recursos humanos, gestão pública, sustentabilidade, enfim, né, vários aspectos, operações, né, que permeiam as organizações, né, mas qual que é a característica principal dessa área tecnológica? Elas vêm de aplicação de conhecimento a situações práticas, situações reais. Ali não se visa necessariamente a produção de teoria, né? Visa-se a produção de conhecimento, né, a partir dessa prática, mas uma prática fundamentada em referenciais, fundamentada teoricamente, fundamentada metodologicamente. Né? Dito isso, né, eu também convido a vocês, se puderem, tiverem interesse, né, de ler o nosso trabalho, né, para podermos... Eu enxergo, pelos tipos de trabalho de vocês, pelos assuntos que vocês trouxeram, né, que eles seriam perfeitamente, né, realizáveis, né, pesquisas, né, dentro desses temas seriam perfeitamente realizáveis dentro dessa lógica, dentro dessa função de pesquisa, a função aplicada. Né? Então, por exemplo, né, o método que você traz, Alexandre, ou mesmo o EVA, né, o University Economic Value Added, trazido pelo Carlos, né, que tem uma aplicação mais clara na gestão financeira de instituições de ensino superior, né? Mas e aí, né? Como é que era a situação, né, antes dessa aplicação e como se pode diagnosticar uma situação problema, encontrar, fundamentar, propor uma solução, eventualmente aplicar a solução que você desenhou, né, e ver o resultado disso. E depois comunicar o aprendizado. É tão importante esse comunicar também, né? Não é uma forma que nós, né, ao fazer uma pesquisa básica, temos que comunicar para a nossa comunidade, primeiramente, comunidade científica, né, a nossa comunidade acadêmica, né, nossos pares, os achados da pesquisa por meio de um artigo, né, essa lógica não é muito diferente. Né? A gente também produz, portanto, um artigo tecnológico, um relato tecnológico. No Brasil também se chama de artigo aplicado, é um nome um pouco estranho, mas também é utilizado, né? E tem o mesmo sentido, mas que não é oriundo de uma pesquisa básica, mas de uma pesquisa aplicada, que no nosso caso estamos a chamar também de produção técnica em organizações. Não sei se deu para ficar claro na apresentação, né? Mas, por exemplo, eu enxergo que talvez fosse possível, né, o trabalho do Carlos, principalmente, ser formatado, não para esse evento exatamente, mas é possível fazer me pareceu ser possível fazer um artigo tecnológico a partir dessa pesquisa. No do Alexandre ainda não, porque é um artigo bibliométrico. Né? E qual que é a atratividade disso para os não acadêmicos? Ou seja, o que eu chamo de comunidade de prática. Se eu não entendi errado, Carlos, você não é professor, você é diretor da área financeira aí, né? Sim. Então, você faz parte do que eu chamaria de comunidade de prática. Ou seja, não é acadêmico, não é um professor exatamente, né? Mas você está dentro do contexto organizacional de uma escola superior a exercer a gestão financeira, ou algum aspecto dela, né? Portanto, a prática financeira. Esse tipo de artigo, eu enxergo que seria muito mais atraente para você, porque, primeiro, ele é menos... Não vai ter primeiro, não vai ter um referencial teórico, não vai ter essa parte. A fundamentação teórica vai estar diluída nas outras partes do artigo, mas não vai ser exaustiva. Nossa, citação atrás de citação. Isso para quem não é acadêmico, é chatíssimo. É até para a gente. Sim. Então, isso logo a pessoa vê um artigo científico na sua frente, nossa senhora, que linguajar. Ali não. No artigo tecnológico, ele é mais direto ao ponto. O problema é esse, por causa disso, o diagnóstico do problema é esse, e a possível solução, de maneira fundamentada, é essa.
Se chegar a aplicar a solução, é possível, inclusive, verificar o resultado da aplicação da solução. Seja do ponto de vista de recursos humanos, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista operacional, ou outro qualquer. Né? Não sei, você conhece esse tipo de artigo? Não, eu não conhecia. Também este artigo vem na sequência também de uma dissertação de mestrado que fiz, pronto. Já é quase um pouco evolutivo daí, sim, mas não conhecia esse tipo de artigo. Eu estou tentando trazer um pouco isso aqui também, no contexto brasileiro, para a área de educação. Como eu disse, na área de engenharia e na área de administração, é relativamente comum esse tipo de artigo. Né? Ele não é considerado um artigo científico, ele é considerado um artigo tecnológico. Tanto é que a sua estrutura é diferente de um artigo científico que nós conhecemos mais normalmente. Né? Mas eu enxergo muito mais atratividade desse tipo de trabalho para, principalmente, a comunidade de prática. Aquelas pessoas que estão a trabalhar nas organizações, né, nas várias áreas funcionais da gestão, por exemplo. Né? De qualquer organização, para falar a verdade. Né? Não só educacionais. Mas, enfim, convido a vocês que tiverem interesse. Eu vou até colocar aqui, como não foi possível na hora, vou colocar os meus e-mails, né, para vocês quiserem aqui no chat, né, e podemos nos comunicar posteriormente. Tá? Ok. Aí. Bom, vocês gostariam de... legal, ótimo. Muito bom. Vocês gostariam de acrescentar mais algum aspecto? Alexandre, gostaria de fazer uma pergunta para o Carlos, se tiver, né? O Carlos para o Alexandre, e vice-versa. Né? Obrigado, professor. Eu quero cumprimentar o Carlos pelo trabalho também, assim como o professor Michel, né? Entendo que são trabalhos que colaboram com a temática da gestão, né? Mas tem cada um sua particularidade, né? Quero, então, cumprimentar e parabenizar. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Eu que agradeço, Carlos, nós agradecemos. Deixa eu só verificar se chegaram aí. Fernanda não chegou. E o Adriano Fonseca. Ou algum autor que esteja com ele. Não, também? Acho que não. Bom, deixe-me perguntar aqui para... vamos ver se alguém está nos auxiliar aqui. Quem está no Marinela, você está a nos ouvir? Marinela? Respondeu no chat. Ela está a ouvir. Bom, assim, se não há mais colocações, acho que podemos finalizar a sessão, certo? Muito boa tarde. Sim, eu penso que sim, peço-vos desculpa, mas pronto, foi algo que surgiu, nós estamos a dar o apoio técnico e nesse problema, sentido, eu acho que se todos estivessem de acordo, pronto, terminava-se a sessão e eu depois falarei com a organização e temos a sessão gravada, depois a autorização será devidamente pedida pela organização, está bem? Então, deixa eu só perguntar ao Carlos e ao Alexandre, concordam? Sim. Nós finalizarmos? Sim. Okay. Então, Marinela, eu agradeço ao Carlos, agradeço ao Alexandre, agradeço a você também pelo apoio, né, de todo esse momento, e podemos declarar encerrada essa sessão. Muito obrigado, foi um prazer saber o trabalho de vocês. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.